Afinal, o que são cirurgias de emagrecimento? Para que elas servem? Para quem é indicação? Se você tem essa dúvida e precisa entender mais, fica nesse vídeo que eu vou te explicar. Antes de mais nada, meu nome é Tamara, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e trabalho com pacientes bariátricos há mais de 10 anos, pacientes que fazem a cirurgia do emagrecimento e vou explicar para você tudo o que você precisa saber nesse vídeo. Cirurgias de emagrecimento, também chamadas de cirurgia bariátrica, são cirurgias feitas como recurso e tratamento cirúrgico contra a obesidade. Vamos lembrar o seguinte: obesidade é uma doença, não é uma opinião das pessoas, obesidade não é uma autopercepção distorcida, obesidade não é algo preconceituoso somente. Obesidade é uma doença crônica sem cura e que necessita de tratamento constante, senão ela vai evoluir. Então a gente sabe que hoje o Brasil é o segundo país no mundo que mais faz cirurgias bariátricas. Existe uma população muito grande no Brasil, muito expressiva, que a projeção é que nos próximos anos 50% da população esteja pelo menos com sobrepeso. Então a obesidade é algo digno da nossa atenção e que precisa de tratamento. Os tratamentos convencionais muitas vezes não vão resolver. E as pessoas têm a ideia de que fazer a cirurgia bariátrica é para quem é preguiçoso, é para quem sei lá, não conseguiu fazer, para quem fracassou, para quem está buscando a saída mais fácil. E cirurgia bariátrica não é sobre isso. Cirurgia bariátrica é o tratamento cirúrgico. É quando você já tentou todos os tratamentos convencionais, todos os tratamentos medicamentosos e não resolveu, você não teve êxito. Você tentou, fez todos os métodos, seguiu com o acompanhamento e não teve resultado. E assim como muitas outras áreas da saúde, as cirurgias elas têm as suas indicações específicas. Então, hoje, quais são as indicações para uma cirurgia de obesidade? Pacientes com hiperobeso ou obesidade grau 3 ou mórbida, e pacientes que têm obesidade grau 2, mas que já têm muitas doenças associadas, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, gordura no fígado, grau 2, 3, e outras condições clínicas que a obesidade precisa, né, ser controlada, senão a pessoa vai ter problemas muito sérios. Então, as cirurgias de emagrecimento, elas são cirurgias que vão atuar de duas maneiras. Restritivas, então elas vão diminuir o volume do seu estômago para que você consiga ingerir menos. Então, por exemplo, pacientes que têm estômago com um volume de 3 litros, diminuem para um volume de 100 ml. Então, é uma diminuição bem drástica. E cirurgias que, além da diminuição do volume, tem uma diminuição, tem um desvio do intestino. Então, são cirurgias desabsortivas. E nós temos aí o mais comum, que são as cirurgias mistas. Atualmente no Brasil, o que mais se opera são essas duas técnicas, que é a bypass, que é uma cirurgia mista, ela restringe, você diminui o seu estômago e desvia a parte inicial do intestino, o que vai causar uma diminuição do volume que você ingere e uma desabsorção de parte daquilo que você ingeriu também, o que vai proporcionar uma mudança no seu metabolismo, o aumento do hormônio da saciedade, que seria a grelina, entre outros hormônios também, e que vai te ajudar no emagrecimento. E a sleeve, que é uma cirurgia que se mexe apenas no estômago, em que você tem uma diminuição do seu estômago e você tem a diminuição da sua ingesta. A cirurgia da obesidade, ela é um milagre? Não, não é um milagre. Você precisa fazer a sua parte. Fazer a cirurgia bariátrica é como se fosse ter um carro. Você ganhou um carro novo. Só que o carro só vai funcionar se você souber mexer nele. Se você souber como ligar, como dirigir, como frear, como corrigir rota, como mexer em todos os sistemas dele. Você precisa saber usar esse carro, senão ele vai ser um carro que não vai te usar, não vai te ajudar, aliás, e vai te causar despesa. Então, a cirurgia bariátrica é exatamente isso. Ela é uma ferramenta útil no seu tratamento contra a obesidade, mas que você precisa saber usar. Você tem que saber o que te trouxe até aqui, como o seu corpo funciona, como a sua mente funciona, como é a sua relação com a alimentação, como está a sua relação emocional com a alimentação e o que você vai ter que fazer no seu pós-operatório. As pessoas têm a ideia de que a cirurgia é um milagre, operou, não preciso mais me preocupar com a comida. E isso é mentira. Quando você opera, a alimentação e o seu cuidado pessoal com a sua saúde, com a sua alimentação, com a sua atividade física, com a sua mente, com o seu emocional, se torna prioridade.
Porque senão, se você não cuida dessa ferramenta, se você não cuida da sua cirurgia, você pode ter sim desnutrição, problemas de anemia, cair cabelo, cair unha, ter problemas em relação à sua massa muscular, desenvolver problemas que foram causados sim pela cirurgia, ou ainda começar a desenvolver questões emocionais que são gatilhadas pela cirurgia, não causadas, mas gatilhadas pela cirurgia bariátrica. Então, qual que seria a melhor forma de se fazer a cirurgia? Passando por uma avaliação clínica com o gastro, que vai avaliar se você tem indicação para cirurgia, para ser o seu cirurgião. Ele vai te encaminhar para os especialistas para você se preparar para essa mudança. A cirurgia bariátrica não é reversível. Então, uma vez que você toma essa decisão, você precisa seguir com ela. Quando você faz a cirurgia, não tem como você voltar atrás, exceto em alguns casos muito específicos, que eu não vou me ater nesse vídeo. Quando você opera e você vai se preparar, você vai passar ali com um cardiologista, com endócrino, para ver se está tudo bem, muitas vezes com um pneumologista, muitas vezes com um fono, psicólogo e nutricionista também são obrigatórios. Por quê? Porque você precisa melhorar os seus comportamentos. Aquilo que você fez até aqui, de alguma forma, não funcionou. E não por culpa sua, não porque você é errado, mas porque de alguma forma aquilo não funcionou. E a gente tem que saber o que está acontecendo com você, para que você não repita isso no pós-operatório. Você vai para o hospital, operou, acordou da cirurgia, a sua vida está igual, com uma mudança de que a sua alimentação mudou radicalmente. Mas convenhamos que a alimentação ela também é algo muito social. Então, às vezes, você vai na casa de alguém comer, jantar, sai para comer com alguém, vai namorar, vai no cinema, vai pegar pipoca. Às vezes as pessoas têm, você muitas vezes pode ter um recurso emocional que é: tô estressado, como alguma coisa. Tô entediado, vou fazer uma coisa para me comer. Tô cansado, vou comer antes de dormir. E a alimentação se torna uma bengala emocional que no pós-operatório você não vai ter. Então você precisa chegar no seu pós-operatório sabendo dirigir esse carro. A gente tira a carta de motorista quando a gente já sabe o básico. E a gente vai treinar isso depois. Na bariátrica, você precisa chegar sabendo o que vai acontecer e minimamente treinado para poder desenvolver esses comportamentos. Então, a cirurgia, ela não é uma cirurgia milagrosa, ela não é algo que quem é preguiçoso faz, pelo contrário, pessoas corajosas tomam essa decisão para tratar aquilo que não conseguiu ser tratado antes. Então, é importante que você tenha confiança na equipe que você vai trabalhar com a cirurgia, com a equipe que vai te acompanhar no pós, e desenvolva hábitos que sustentem o peso que você quer chegar. Se você tiver dúvidas sobre cirurgia bariátrica ou qualquer outro tema relacionado, deixa aqui nos comentários que eu vou responder e eu vejo vocês no próximo vídeo. Não se esqueçam de curtir o vídeo para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas ao longo da internet, para que a gente tenha informações de qualidade aí circulando no nosso meio, tá bom? Vejo vocês.